Agradecendo a apresentação do professor Laércio, a gente queria passar a palavra ao professor Fernando Mesadri, as suas considerações da mesa aqui, e já convidando os demais colegas a tomar assento. Bom, enquanto os demais colegas membros vão sentar na mesa, 5 minutos aqui. Primeiro, falar a todos, senhoras e senhores, que foram 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho, não é fácil falar em 15 minutos para cada um dos grupos. E cada um deles sabem o quanto foi difícil, né, esse trabalho, a compilação dos dados, as ações, e no qual, só vou esperar eles sentarem. Que aqui o grupo todo só estão representando, né, tanto os dois Luizes, o Laércio, Thaisa, Vanderlei, Dora, Caprari, o Alcion e o Cavicchioli, estão representando todo o grupo que está por trás, né, auxiliando todos os alunos, e, enfim, de graduação, professores, alunos de pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fizeram esse trabalho. E hoje nós apresentamos, portanto, agora, né, publicamente, o nosso site, inteligenciaesportiva.ufpr.br, né, solicitamos a todos, isso já está vai ser postado agora no Facebook e na nossa página, que compartilhe esse endereço, né, aonde nós estamos, e vamos apresentar para o país, deixar as informações que nós apresentamos aqui publicamente para o país, né? Essa é a nossa página, né, Inteligência Esportiva. Na nossa página, portanto, pode descer, tem toda a produção científica, relatórios, leis e geoprocessamento. Tem as 2 revistas nossas em PDF e a cartilha de governança, elas estão em PDF. Eu acho que isso é importante para a gente disseminar esse conhecimento. Pode subir. Tem toda a equipe, pode entrar? A equipe hoje, todo mundo que trabalha, que colabora, né, com o projeto, todos os bolsistas, todos os colaboradores também do Ministério do Esporte, que estão postos, toda a parte da TI, né, que são vários, para fazer um banco de dados tão robusto como que nós fizemos, não é algo simples, tem toda uma equipe de TI por trás disso. Eu sempre falo, né, que se fosse simples, já teria sido feito isso há bastante tempo, né? Não é fácil nós termos, na parte da história, maior produção, né, em termos quantitativos, né, professor André, inserido nesse processo. Pode entrar na produção, por favor, Dani. Toda a produção científica, a primeira parte da produção, aquilo que nós, do grupo, já produzimos, os nossos artigos científicos, como eu falei ontem, né, casar o aspecto do desenvolvimento científico com a gestão do esporte, isso é muito importante. Também não é algo simples de casar o que é produzido cientificamente para a construção de uma política pública. Pode baixar. Aqui estão as modalidades, a história das modalidades. Entra no basquete ali, do por favor. O badminton, tanto faz. Então, aquilo que o professor André apresentou, pode ir subindo, isso. Isso que o André apresentou, então todos os dados estão no site, né? Toda a referência de todas as modalidades esportivas estão devidamente inseridos no nosso site. Pode voltar na produção. Acho que abriu outra página, abriu?
Isto. Pode abaixar? Entra no... Vê, lista completa aí. Não, listas completas. Aí. Então, toda a produção científica, né, como o senhor Laércio falou, tem no SEV, mas também tem aqui, tem 3.728 artigos científicos já inseridos no sistema. Vocês podem baixar qualquer um deles, vocês podem fazer a busca por título, por ano, por periódico, ou por tipo de estudo. Entra em algum desses daí, espero que abra, né? Todas essas informações, talvez a rede esteja um pouco mais lenta, mas todas as informações, elas estão inseridas nesses 3.700 artigos no nosso site. Enquanto vai abrindo, tenta abrir outro, só para... Eu acho que a própria lentidão mesmo ela entrou no aeróbica ali, pronto. Toda a produção, portanto, esses 3.700 artigos estão online para qualquer um dos senhores e senhoras acessar. Pode voltar, por favor. Volta mais um. Relatórios. Todas as informações, entra por ano, põe em 2014, por favor. Ou qualquer ano, né? E 14. Pesquisar. Então, os 7.356 atletas estão cadastrados aí. Como eu falei para vocês, não é o Transparência Brasil, mas é o Transparência Esporte. Todos os atletas, né, que tiveram bolsa estão no site, com suas respectivas regiões e valor recebido. Acho que isso é importante, né, para os órgãos, não só para os órgãos de controle, mas para toda a sociedade brasileira. E aí você pode escolher por atleta, por sexo, por modalidade, por região ou tipo de bolsa. A escolha aí fica a encargo de cada um. Entre em leis lá, por favor, lá em cima. Nas leis, tem todas as leis publicadas, entra ali em tipos de norma. Deixa eu ver, nível, tipos de norma. Põe decreto, nível, federal, buscar. Então, enfim, tem todas as leis, só como exemplo, uma das primeiras leis, pode de 1901, entra ali visualizar. Decreto-lei, texto original. Texto aqui embaixo, não, ali mesmo. Aqui, ó, texto original, em cima, um pouco mais em cima, aí. O que fala sobre a lei, então todas as leis federais estão já no nosso site, para quem quiser trabalhar, a questão do direito esportivo, isso já está posto lá, Vitor e toda a equipe lá do Ministério que trabalhou, Sabrina, que trabalhou fortemente dedicaram horas para desenvolver isto, né? Isso já está, portanto, no nosso site, só volta, ali mesmo. Não. Aí volta um. Entra ali mais um. Não entrou lá. Aí. Então, volta ali na lei 3.199 de 41. Desce mais um pouco, desce mais. Isso, mais um pouquinho. Decreto-lei. Opa. Esse daqui. Embaixo. Aí. Texto original. Isso. Eu sempre falo que a Lei 3.199 de 1941, embora revogada há muitos anos, alguma parte dessas leis ainda está em vigor, né? Mas, simbolicamente, é a lei ainda que rege o esporte brasileiro. Não oficialmente, mas na forma da compreensão da gestão do poder público. Embora tenhamos a Lei Pelé, tivemos a Lei Zico, a Lei Pelé, suas inúmeras reformulações, mas as ações
e a concepção da estrutura do esporte brasileiro ainda está fundamentado nessa lei, portanto, ela está aqui no nosso site, acho que isso é importante. E, por fim, volta lá na página inicial, pode ir voltando. Não, lá no... Tem que voltar. Isto. Volta mais um. Aí. E geoprocessamento. Aí. E o geoprocessamento, portanto, também de todas as entidades esportivas também está presente no site. Então, hoje a gente lança oficialmente o site, gradativamente nós vamos aprofundando essas ações, e agradeço a todos os meus colegas aqui da mesa e os demais colegas que estão dando suporte a esse evento, por essa publicação, por a construção desse site, por auxiliar, sem dúvida nenhuma, o esporte brasileiro. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Vanderlei. Bom, dando prosseguimento, a gente vai abrir aqui para as questões. Nós vamos inicialmente apresentar as questões que foram feitas do YouTube e pelo Facebook. Depois a gente faz a leitura das que foram enviadas aqui e, na disponibilidade, é um colega que quer fazer o uso do microfone para fazer a sua questão. Então, iniciando aqui, a primeira que veio do YouTube é de Souza. Pergunta, nesta apresentação do professor Cavicchioli: a falta de dados também é a causa de poucos projetos? Com a segunda questão também do YouTube, Denilson Dene, pergunta sobre a apresentação do professor Cavicchioli. Gostaria de saber como essas bolsas são distribuídas e se beneficia alguns, já que a maioria não tem essa condição. Eu vou fazer um bloco aqui, tá, para a gente... Terceira questão, Carlos Fabre Miranda. Gostaria de perguntar, também da apresentação do professor Cavicchioli, qual o melhor caminho da utilização da verba da Rede Nacional de Treinamento? Abre aspas, de cima para baixo, fecha aspas, da elite para a base, dos centros nacionais para os regionais, etc., ou se o caminho inverso não seria o mais adequado? Grato. E uma quarta questão, que vem do YouTube, Fábio Eque Rodrigues pergunta: como pode ser ampliado o número de bolsas para os atletas? Aqui agora, entendo que todas essas que estão direcionadas ao professor Cavicchioli. A primeira? Tá. A primeira. Nessa apresentação do professor Cavicchioli, a falta de dados também é a causa de poucos projetos? Aí a gente tem aqui, enquanto o professor se organiza para respostas, a pergunta de Yuri Cristiano da Silva Magalhães. Especialmente no que diz respeito à manutenção das estruturas criadas, qual é o futuro da Rede Nacional de Treinamento neste cenário de, abre aspas, PEC do fim do mundo, fecha aspas? Entendo também que essa deve ser direcionada ao professor Cavicchioli, que tratou da Rede Nacional de Treinamento. Mas, obviamente, se alguém quiser completar aqui também a fala, fique à vontade. E são duas questões do Fernando Starepravo. Como a mesa entende que os dados coletados, produzidos, podem ser apropriados pelos agentes públicos para que o planejamento de políticas de esporte, num contexto onde não há, em geral, uma cultura de planejamento e controle? Então, essa está direcionada para todos da mesa, fiquem à vontade para se manifestar. E a última questão: quais os planos em relação à alimentação do sistema após a conclusão do projeto? Então, essas são as questões iniciais. Eu acho que poderia passar a palavra, só a gente está com um probleminha aqui do microfone. Não, é para fazer a questão ali embaixo. Eu só vou pedir, assim, dentro da possibilidade, né, uma objetividade nas respostas, para a gente procurar
dar a palavra a todos e atender os questionamentos. Pode fazer a questão, por favor. Bom dia a todos. A mesa também. De ontem participei da abertura e alguns questionamentos em relação à questão de que não existe a professora que palestrou aí, que não é sistema, foi falado. Então, assim, quais os indicadores, já que não existe um sistema usado na iniciação para a formação de um atleta de alto rendimento, na opinião da mesa? Qual seria esse caminho? E a outra questão é a questão dos projetos a nível de Ministério, Estado e município, que beneficia não só o atleta, a questão das bolsas, mas também os profissionais de educação física, os estagiários que estão cursando, porque o projeto em si, o Bolsa é um projeto que beneficia o atleta, mas tem os profissionais que trabalham com esse atleta. Então, quanto mais projetos, mais profissionais são engajados nesse projeto e são remunerados. Obrigado. Uma questão de encaminhamento aqui de ordem, a gente passa a palavra primeiro ao professor Cavicchioli para suas respostas e considerações, e aí a gente deixa aberto a mesa, porque as perguntas foram direcionadas para a mesa. Quem quiser se manifesta, por favor, para fazer alguma consideração. Então, professor Cavicchioli. Bom, são várias questões que, na verdade, eu tenho que dividir com o Mesadri. Não deu para sinalizar aqui para ele, porque boa parte também das questões estão voltadas ao Bolsa Atleta, que é uma parceria que a gente fez com o grupo dele, que pudesse entrar na Rede Nacional de Treinamento. Então, algumas questões são de opinião própria minha. A hora que pergunta, a falta de dados justifica poucos projetos? Sim, mas tem uma outra parte que é cultural, que a gente assiste lá na outra ponta, de quem elabora esses projetos. Aqui em Curitiba a gente tem um exemplo, o Fernando Staria Bravo está ali, tem uma história que ele construiu um projeto para uma determinada academia. E por que foram atrás dele? Naquele momento ele estava durante o doutorado, ou terminando o doutorado. As pessoas ainda vê com muita dificuldade quando se deparam com a elaboração dos projetos. Não tem ainda uma cultura esportiva de detalhamento, e aí começa a ficar difícil de fazer, e no mercado a gente vê algumas pessoas já aparecendo, sendo especialistas em construir esses projetos. Essa é uma tendência, né? Então, de certa forma, muitas vezes as pessoas, a primeira dificuldade, ela já esbarra e para. E aí sempre fica aquela história de que, nossa, como é difícil fazer isso, né? Esse projeto. Não é tão difícil assim, não, né? Mas confesso para vocês que tanto na universidade quanto para o Ministério Público, o nível de exigência de papéis e comprovações são enormes, né? Os órgãos de controle depois eles vão ficar em cima. E é por isso que as coisas são assim, né? Os honestos pagam pelos espertos de plantão, tá certo? Outra coisa, com relação à Bolsa, né? Não sei se o Mesadri vai concordar comigo. A Bolsa, que vai desde a Bolsa Estudantil até a outra ponta, que é a Bolsa Pódio, é meritocracia. Eu acredito que, olhando todos os projetos que nós estudamos, é um belo projeto. Tem suas falhas? Com certeza. O pessoal de Brasília que está aqui, que vivencia isso no dia a dia, eles podem apontar mais falhas, mas foi melhorando ao longo do tempo o Bolsa Atleta. Vai direto para o atleta, não tem intermediário, né? E tem um lado bom e um lado ruim. Nós tivemos aqui um mestrado, a Isabelle está aqui, ela entrevistou várias pessoas no Paraná sobre os Jogos Escolares do Paraná. A menina ganhou o Bolsa Atleta estudantil, a primeira coisa que ela fez foi pegar o dinheiro, ir numa padaria e comprou R$900 de bala. Entendeu? Faltou ali, não, mas, poxa, tem o outro lado, aquela pessoa que precisa, que tem necessidade, senão ela vai parar com o esporte. Na verdade, a gente olha para o Estado como uma mãe. Eu diria que grande parte do financiamento estatal, do financiamento esportivo, é estatal.
Ah, falar, mas olha, tem... Não, mas são estatais também que estão lá. Né? A parte, eu não tenho dados da parte privada financiando, mas o Estado está muito, muito presente e é uma cultura nossa. Todos nós dependemos do Estado para desenvolver o esporte no Brasil. Por outro lado, olha só que interessante, né? Nosso grupo tem discutido muito, tem conversado muito nos nossos encontros de terça e quinta. Tem que ampliar a base, tem que ampliar a base. E os estudos fora do Brasil apontam que aqueles garotas que ganham uma bolsa inicialmente são os primeiros a abandonar o esporte. Interessante, né? É contraditório, mas é interessante. Quanto antes a pessoa é financiada, estatisticamente falando, óbvio que vocês vão dar 20 exemplos aqui, aqueles que trabalham com os atletas, é diferente do que eu estou falando, mas estatisticamente falando, aqueles que são financiados 14, 15, 16 anos são os primeiros a abandonar o esporte. Né? Tem esse lado também. Tentando ser rápido aqui, como pode ser ampliada a distribuição do Bolsa Atleta? Né? É lógico, é arrecadação, e eu não vejo, nesse momento, que é pouca coisa, não. O cobertor para tudo no país, né? A gente que vive após a graduação é pequeno, e para o esporte também não abrange todo mundo, mas, pessoal, todos os nossos convidados externos, nesses últimos 4 anos, que vêm ao nosso departamento e vêm às nossas reuniões, quando é falado quanto o Brasil financiam, eles ficam assustados. Eles falam, nossa, é muito dinheiro, sim. Isso foi depoimentos de colegas do México, colegas do Chile, pessoas da Europa. Não é pouco dinheiro, não. Tá certo? Ampliar, eu acho que tem que ter a meritocracia. Isso é uma opinião muito pessoal, que também não vou querer defender, porque não tem uma base científica para isso. Né? Mas que existe um investimento grande, sim. E com relação à rede nacional de treinamento, né? Manutenção de estruturas. Hoje, né, a gente tem começado a estudar o Comitê Brasileiro de Clubes, tá certo? E a gente vê que tem alguns editais ali, não só do comitê, do Ministério dos Esportes, para algumas estruturas. A gente acabou de ganhar uma pista do Ministério do Esporte, foi inaugurada há 1 ano, basicamente, né, Fernando? É lógico que a gente já está pensando na manutenção dessa pista. Porque o tapete vai durar o quê? 4 anos? 5? São 2 milhões, no mínimo. Né? Como que a universidade agora vai dar conta? O Ministério deu, a gente é agradecido de joelho a eles, mas a gente já tem que pensar nessa manutenção. E não vai dar para pedir para o Ministério do Esporte, nós vamos ter que achar outros meios para manter essa pista e colocar ela em funcionamento. O Capraro, que é aqui do lado, que é o diretor do Centro de Educação Física, ele tem feito das tripas do coração para poder organizar, de certa forma, porque é um dinheiro público, e utilizar ela com equipes, com treinamento, né? E porque muitas pessoas da comunidade querem andar na pista. Não é esse sentido. Né? Na verdade, a grande pressão nas redes sociais que eles sofrem é dessa forma, e ela não foi feita para isso. Então, assim, existem editais, sim, a gente acompanhou, estudou, teve editais universais em 2011 do Ministério do Esporte, tudo depende de como anda a economia do Brasil. Né? Mas são, assim, alguns dados a gente vai poder melhorar olhando para o banco de dados nessas respostas. Foi muito por cima que eu acabei tentando sintetizar. Não sei, Mezzari, você que estudou também com o seu grupo Bolsa Atleta, se você quer complementar. Deixa eu só acrescentar mais uma pergunta que nos chegou, e aí a gente está encerrando o recebimento dessas questões, lembrando que os professores vão estar à disposição durante o dia de hoje, o dia de amanhã, e inclusive a gente vai até encaminhar, caso receba mais algumas informações, direto para eles, e o contato fica aberto. Tá? A última questão que chega aqui é de Luiz Haas. Em termos de governança, qual o principal desafio para uma rede nacional de treinamento que alinhe Ministério, COB, CPB, CBC e entidades de administração? Então, a gente passa a palavra para a mesa, né, as questões que estão em aberto. Bom, eu vou começar pela última questão, e aí eu vou tentar abranger as demais questões nesse sentido. Bom, a mesa da rede nacional de treinamento ela vai acontecer à tarde. Aqui teremos vários atores, né, importantes, Comitê Paralímpico,
né, o professor Paulo Schmidt, o Dr. Paulo Schmidt, o Dr. Raimundo Neto, do Ministério, o Lars Grael, pelo Comitê Brasileiro de Clubes, enfim, para fazer essa articulação, né, para pensar essa articulação de uma maneira mais consistente entre os entes federativos. Mas entendemos, eu acho que os dados nos permitem a falar, né, que, enquanto não tivermos um sistema bastante consolidado, um sistema nacional de esporte bastante consolidado, né, a rede ela fica pulverizada no andamento. Por mais que nós tenhamos ações, e eu sei do esforço de todos os níveis governamentais, federal, estaduais e municipais, né, essas ações elas são altamente complexas. Você fazer uma rede não é algo simples, não é do dia para a noite. Né? Eu sempre falo, tem que começar a construção dessa rede, né, e isso vai se consolidando no decorrer do tempo. Nada que se cria de cima para baixo, quando fala, porque a política pública e leis, ela tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta ter uma lei de cima para baixo se a comunidade não responde de baixo para cima. É essa integração que se estabelece que não é do dia para a noite. A construção de uma rede nacional de esporte, ela tem que ser aperfeiçoada diariamente. Porque só lei não garante. Porque no Brasil também é engraçado, né? Tem lei que pega e lei que não pega, né? Quase nenhum outro país do mundo acontece isso. Mas no Brasil é assim, lei que pega e lei que não pega. Né? Eu acho que para a lei, efetivamente, da Rede Nacional de Treinamento ter a sua robustez, no sentido prático da palavra, tem que haver, e eu acho que isso está sendo construído, que eu tenho acompanhado no Ministério do Esporte, né? Tem que haver uma política para que isso ocorra. E aí envolver efetivamente não só o âmbito federal, né, nos entes federativos, governo federal, estadual e municipal, mas também uma articulação profunda com as entidades privadas, né, ou seja, COB, enfim, as confederações, os comitês e as federações, né, linkado isso ao quê? Ao Sistema Nacional de Esporte. Por que eu estou citando também o Sistema Nacional de Esporte que não existe? Né? Por dois sentidos, pela sua resposta, José, né? Por dois sentidos. Primeiro, porque nós temos que saber quais são os papéis dos entes federativos. E aí vou respondendo em paralelo a questão das bolsas. Recurso é finito. Se o recurso é finito, ou seja, tem fim, nós temos que entender qual é o papel do governo federal nas bolsas. É pagar todas? Em todos os níveis? Quais são os papéis dos governos estaduais nesse processo? É dar bolsa também? Podemos ter, considerando que o recurso é finito, podemos ter sobreposição de bolsas? Uma do governo federal, outra do governo estadual, depois do governo municipal? Ou cada ente federativo tem sua estruturação nesse pacto da concessão de bolsas? Porque os dados que nós temos, mais de 70% dos bolsistas atletas, mais de 70%, recebe uma ou duas bolsas. Qual é o impacto disso na construção do rendimento esportivo? Bolsa atleta é rendimento, perfeito? Se todos têm essa compreensão, que bolsa é rendimento, qual o impacto dessa bolsa no rendimento esportivo dos atletas? Então, eu acho que essa é uma questão. Quando você fala da sequência, né, por isso que eu estou emendando a questão das bolsas, a questão da rede nacional de treinamento, porque, para mim, e pelos dados, elas não são separadas, elas são articuladas. Se elas são articuladas, a resposta tem que ser articulada também. Né? E uma coisa vai puxando a outra nessa argumentação. Né?
Quer dizer, se nós não temos um sistema, como é que começa da escola? Né, que a professora Vanderlei e a Thais apresentaram aqui. Na escola, ele se efetiva. Então, há bolsistas. Se há bolsistas, é isso mesmo? O Fernando, o professor Cavicchiola, acabou de falar. Quem ganha bolsa durante o âmbito escolar, a grande maioria não continua. Por que não continua? Acho que esse é um gap que tem que ser analisado com maior profundidade. Por que não há sequência entre uma ação dos jogos escolares para a continuidade da vida esportiva? Certo? Então, eu penso que Rede Nacional de Treinamento é um processo em construção, ela não se esgota hoje, não vai se esgotar na mesa de hoje à tarde. Compreendo o esforço de toda a equipe do Ministério que está fazendo essa discussão, compreendo que esses dados têm que ser dados a partir de quem executa efetivamente, quem está lá na ponta, é o atleta, é o técnico, é o gestor, são os clubes, são as entidades, o conjunto disso que vai formar a rede, portanto, a via de duas mãos, certo? E a questão da bolsa é a mesma coisa, há limite orçamentário, há sobreposição, né? E há também uma questão que até quantas vezes um atleta pode ganhar mesmo nível de bolsa sem aumento de rendimento? Porque se não aumenta de rendimento, ele estagnou em determinado momento e cabe o governo ficar financiando essas ações? Essa é uma discussão que tem que estar posta. Dos dois lados. Do lado do aumento, mas também do lado do rendimento. Certo? Quer dizer, senão o atleta fica ganhando bolsa por 8 anos em âmbito nacional. O que isso impacta para o desenvolvimento do esporte brasileiro? Então, são critérios que eu sei que está sendo discutido, isso no âmbito federal, que é fundamental. Bem rapidinho, mas a questão do professor Starepravo, né, a questão dos dados, de alimentar os dados, né, quer dizer, esperamos ter continuidade nesse processo, hoje encerra-se um período, mas temos trabalhado para que isso continue, vamos fazer todos os nossos esforços para que esse processo continue, né, e que esses dados efetivamente podem chegar para os gestores. Né, portanto, transmitir ao vivo, fazer todas as nossas ações possíveis, né, que alimente os gestores a pensar em política pública a partir de dados solidados. Né. Também não há segredo, também não há imposição. Né. Há, sim, estudos, a seriedade do trabalho, a possibilidade da nossa parte estar dialogando constantemente junto com as confederações, as federações, trazer essa ligação entre as entidades esportivas e a academia. Você sabe muito bem, né, Fernando, o quanto é difícil isso, E eu não falo só da academia para as confederações, né, das confederações para a academia. O professor Adora acabou de apresentar os dados, 1%, né, da produção científica são mais de 20 modalidades esportivas. Ou seja, a academia também tem que ter o seu papel na contribuição da formação acadêmica para a melhoria da gestão. A gente cobra da melhor gestão, melhor isso, melhor rendimento. Né? Eu vejo o rugby aqui, qual é a produção científica insignificante para a melhoria do rendimento. E aí também vai do lado, né, do senso comum, enfim, ações da própria confederação que não tem uma entidade científica que dê suporte para a sua melhoria. Então, também, eu estou vendo o lado de cá também, a análise tem que ser dos dois lados. Né? Qual que é a nossa ação nessa ação? Então, a gente espera continuar esse processo, espera auxiliar efetivamente as ações das políticas públicas. Desculpa a minha... deixa para tarde, quer dizer, qual que é o principal desafio da governança? Acho que aí à tarde ela... Só sobre governança.
Ok, então, entendendo que essa questão a gente recupera no decorrer, eu só vou registrar aqui a leitura de uma outra questão que chegou do YouTube e a gente encaminha, até porque temos uma questão de tempo para ser respeitada. É a pergunta de Tatiana Freire, pergunta para a mesa, né? O grupo relacionou os dados coletados no projeto Inteligência Esportiva com os dados da pesquisa liderada pela USP, baseada no modelo SPLIS. Então, a gente vai encaminhar isso aqui, a não ser que alguém queira do SPLIS, se houve uma relação do projeto com o SPLIS. Se for, eu só vou pedir que seja bem objetivo. Então, bem rápido. Enfim, tanto do SPLIS quanto outras metodologias, obviamente que nós analisamos, nós estudamos, fizemos uma opção nossa aqui, uma opção brasileira, de um grupo de pesquisadores, não ter o SPLIS como referência básica, né? Nós analisamos a metodologia, ampliamos algumas discussões, ampliamos outras ações, né? Mas temos como base, e tivemos como base inicial, a ponta. O que eu quero falar na ponta? O atleta e a instituição. Todo o nosso banco de dados ele foi pensado, né, doutor Sion, a partir dessas desses dois agentes, o atleta, né, e a instituição. A partir desse banco de dados e desses agentes, né, enfim, o agente atleta e a instituição, que nós pensamos a rede nacional, invertemos, pensamos financiamento, né, pensamos quem são os demais agentes, os profissionais. Então, sem atleta não há esporte. Certo? Vou fazer uma defesa aqui. Sem atleta não há esporte. Sem instituição não há esporte. Então, todo financiamento, toda a expectativa dos seus treinadores, né, dos técnicos, da lei, ela parte a partir do entendimento desses dois caminhos, né? Então, o SPLIS foi levado em consideração, professor Vanderlei, mas não é a essência especial do trabalho enquanto método de análise científica. Bom, para finalizar a sessão da manhã, eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui presencialmente, os que estão online nos assistindo, enviando as questões, possibilitando e enriquecendo o debate. Peço desculpa aos colegas da mesa de não poder passar a palavra para todos, porque senão a gente não cumpriria o nosso horário. Nós temos uma sessão à tarde, já convidando para retornar às 13h30, onde a gente vai ter uma discussão específica, uma mesa temática sobre a Rede Nacional de Treinamento. E, novamente, parabenizar aqui todos os colegas, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, na divulgação, né, na democratização dos resultados, que eu acho que esse é um dos objetivos principais, e uma lacuna que, eventualmente, a gente tem observado durante, né, ou pelo menos na ideia que se tem de estudar uma política pública para o esporte nacional. E, ao finalizar, agradecendo aqui a participação de todos, eu queria passar às mãos do Luiz Felipe Barros uma singela recordação, uma lembrança e o seu certificado, assim como passar também para o professor Fernando Marinho Mesadri, o seu certificado, professor Alcion Alves da Silva, o meu já fica aqui para mim mesmo, professor Fernando Renato Cavicchioli, professor André Mendes Capraro, professora Doralice Lange de Souza, professor Laércio Elias Pereira, Luiz Nascimento Haas, professor, e a professora Thaisa Guilhermes. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos presentes e convidamos a todos às 13h30 estarem de volta para a gente dar continuidade. Muito obrigado, boa tarde. Vamos lá.